Bom, a minha matéria é sobre o Instituto de Demandas Repetitivas, né? O IRDR, Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Diz o legislador, né, quando ele informa sobre o CPC de 2015, quando ele informa sobre os motivos do CPC de 2015 e fala sobre o IRDR, que teríamos bebido nas águas do direito tedesco para buscarmos um modelo de resolução de demandas repetitivas e que, por isso, né, teríamos um ganho, porque temos muitas causas, nós temos um problema que eu não consigo solucionar tantas demandas, e eu tenho que 90% das causas que hoje contabilizam no Poder Judiciário estão no primeiro grau de jurisdição. Acontece que há uma grande diferença do modelo alemão, né? E uma das principais, para mim, é que ele permite a saída de qualquer pessoa daquela sua inclusão naquelas causas, né? E o nosso sistema, ele não permite. Então, você, no direito alemão, poderia, por um negócio processual, né, pedir que o juiz julgasse a sua causa e não respeitasse a suspensão. Nós fizemos algo, talvez, né, como diria o professor André, ou como diria também o professor Fernando, né, um pouco mais violento e mais agressivo. Essa intenção de colocar. Bom, também não posso dizer que eu tenho o mesmo parâmetro de comportamento da sociedade brasileira e a mesma padrão cultural de resistir às questões. Somos povos diferentes e temos necessidades diferentes. E aí eu comungo da ideia do professor Fernando que ainda temos muitos excluídos. Há muita falta de justiça nesse país para a gente decidir tantas as questões de uma maneira que vai influenciar na vida das pessoas sem que elas participem do devido processo legal, né? Na verdade, o que nós temos de tentativas legislativas é a busca de se acabar com essas causas coletivas. A gente não estuda o processo coletivo, não acreditamos no processo coletivo, e aí eu tenho demandas que são repetitivas. Desde a ação civil pública, né, que se tentou resolver isso para que eu não tivesse a propositura de várias causas, ainda não se chegou ao ponto ideal. Nossa sociedade ainda não está madura para isso. Mas há um microsistema, portanto, desde 90, que foi a soma da ação civil pública junto com o Código de Defesa do Consumidor. Depois da emenda 45, e aí a partir de 2005, a gente começa uma outra intenção legislativa de acabar com um monte de causas por um só método. E aí veio o fatídico 285A, que tanto nos assustou, né? Como assim? O juiz agora criava uma jurisprudência e ele já dava uma decisão dos casos de imediato. Perdíamos o duplo grau. O efeito não foi bom porque aumentou o número de recursos, né? E aí depois viemos com alguns outros efeitos, vem o recurso especial, o recurso extraordinários repetitivos, a repercussão geral, as súmulas impeditivas de recurso. E agora a gente chega com o CPC introduzindo o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Então, transforma-se agora um microsistema para a solução de casos repetitivos, composto do IRDR, do recurso extraordinário e do recurso especial repetitivos. E aí diz o artigo 928 do CPC, né, que eles constituem esse microsistema. Então, tanto o Fórum dos Processualistas quanto do CPC, né, já desenhou esse microsistema. E nós vamos ter que pensar, será que ele está igual? Ou seja, o IRDR participa dessa mesma natureza jurídica ou eu tenho alguma coisa diferente? Bom, a primeira coisa é que você tem no IRDR uma discussão muito grande se caberia eu
levantar esse RDR antes de haver uma causa no tribunal. Parte da doutrina diz que não caberia, porque eu não teria chegado nem ao ponto de maturação de uma discussão, de uma controvérsia, que é requisito de admissibilidade do Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Parte da doutrina discorda literalmente disso e diz o seguinte: se eu esperar que cheguem os recursos ao tribunal, eu já vou ter um maior número de causas no primeiro grau e o Instituto perde a sua grande vantagem. Então, nós ainda teremos que ouvir muito dos autores para que cheguemos a uma conclusão. Acho que, em relação à discussão de que eu tenha que ter uma causa no tribunal, eu me filio mais a essa oportunidade, porque, pelo menos, começou-se uma discussão fora do juízo monocrático. Questões de execução fiscal, por exemplo, quando um juiz resolve dar uma determinada decisão, aquilo vai gerar vários agravos de instrumento. Mas eu tenho que primeiro chegar ao tribunal para aquilo começar a ser discutido de uma maneira colegiada. Bom, o nome também não está correto. Fala-se Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Só que não são as demandas que são resolvidas. É uma questão de direito que vai ser resolvida. A demanda não. Ele só cabe em questão de direito, não cabe em matéria fática, como também não cabe no recurso especial, no recurso extraordinário. Participante do mesmo sistema, do microsistema, também não cabe nesse RDR a discussão de nenhuma matéria fática. O que também não é comum nos outros países. Na Inglaterra se discute fatos, nos Estados Unidos também, parte daquilo que poderia ser similar se discute fato. Se ele não resolve a demanda, ele tem uma característica muito parecida com outro incidente que já conhecíamos, que é o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Na verdade, é o que a gente pode chamar de bipartição de conhecimento. Um órgão julga a tese e outro órgão julga a demanda. Então, nós temos também figuras que já pertenciam ao nosso universo jurídico. Então, quando a gente fala na grande novidade do IRDR, eu tenho similitudes com a arguição de inconstitucionalidade quanto ao procedimento. No entanto, essa dificuldade, se ele vai julgar a demanda ou a causa, cria uma certa perplexidade. E aí você vai ter que lembrar o seguinte: você tem duas formas de resolver casos repetitivos que a gente conhece nos diversos ordenamentos. Um é o caso piloto, você pega um caso, ele vai servir para julgar aquele caso e aplicar uma tese, e outro é o caso modelo. Então, eu teria o caso modelo, não sobe os fatos, mas somente a questão de direito, e no caso piloto, eu subo fatos e questão de direito, mas só aplico a tese. E ele acaba julgando, obviamente, a demanda. No caso brasileiro, para evitar que você tenha a retirada, a desistência daquele que ingressou em juízo, se ele desistir, não vai haver consequência nenhuma, porque o IRDR continua. Então, eu poderia dizer que isso seria quase que um modelo misto, Ou seja, ele permite a sua saída, mas não vai deixar de julgar o caso. O mesmo acontece no recurso especial e no recurso extraordinário. Isso nos transmite que criamos um tipo diferente de resolução de casos repetitivos. Até porque ainda não temos uma cultura, talvez, de participação. Como assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho uma legitimidade para a escolha de qual é esse caso piloto, inicialmente falando. Porque todo caso é piloto inicialmente. Eu não tenho uma eleição do melhor caso.
O código não fala como vai ser escolhido. Por aquele escritório de advocacia que está mais bem, que tem mais advogados para aquela área, ou para aquela determinada outra que está mais ligada a uma academia, como se vai escolher? Na Alemanha, existem números de processos que vão admitir essa demanda coletiva. No entanto, lá, para o caso piloto é feita uma eleição, uma discussão. Essa discussão não passa pelo colegiado da mesma forma. O que passa pelo colegiado é a discussão da tese e da admissibilidade. É um juízo de admissibilidade feito pelo colegiado, mas, no entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou uma pré-admissibilidade no seu regimento interno. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você tem que o relator tem poderes para inadmitir o IRDR por falta de legitimidade, né? O que não existe no CPC. E a legitimidade, ela é algo contestável. Para nós que estudamos processo, gostamos de processo, há 3 coisas que a gente vai ter dificuldade. O que é interesse, o que é legitimidade, o que é jurisdição. Porque a quem está com uma causa, diz que eu posso propor, ok? Agora, a quem não está com uma causa proposta e o resultado foi ruim, ele não tem interesse em recorrer? Como não tem interesse? Ele vai ser prejudicado futuramente, não agora? E a legitimidade? Se ele é parte do processo, como é que eu vou poder retirá-lo desse espectro? Dessa possibilidade de discutir em juízo? Portanto, essa legitimação, esse controle dessa legitimação, se estamos bem representados para formar um provimento precedente, eu não tenho ainda muita certeza. Eu quero crer que isso seja bom, porque eu sei também que é impossível você ter uma grande base de processos e que eles todos, né, consigam chegar ao tribunal de uma forma inversa, que você tenha eficiência no poder de dizer o direito. Não temos. Talvez a solução realmente, né, e eu acredito nela, apesar de muitos não acreditarem, como diz o professor Fernando, é você buscar os métodos alternativos de conflito. Mas enquanto não se acredita tanto neles, ou às vezes, né, não se leva a sério esses métodos, porque para mim, o próprio judiciário, num primeiro grau, uma primeira instância bem feita, já evitaria, e com essa discussão com as partes, vendo o sujeito do direito, eu já teria uma possibilidade de não existência de recurso. Agora, eu gostaria, meu tempo já acabou, também me deram o cartão vermelho aqui, né, de falar algumas questões que ainda estão complicadas. O Código de Processo Civil fala da suspensão em todo o território ali do tribunal. Na hora da aplicação da tese, o código inclui os juizados especiais. E aí a doutrina começou a discutir. Os juizados especiais não têm que suspender, mas têm que aplicar. Fica uma coisa meio estranha. Como ele não vai suspender, mas vai ter que aplicar? E aí nós temos exatamente vou ter que escolher o que falar, né? Não tem como. Um enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, que diz assim: admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema. E aí você vai ter uma certa complicação, né? Ou seja, ele vai obedecer o IRDR do Tribunal de Justiça ou do seu órgão que está ali, e quem é que vai se receber a reclamação, caso seja feita? Será o tribunal ou será o STJ?
O STJ já se pronunciou em abril desse ano que ele é que deverá resolver essas reclamações. Há algumas inconstitucionalidades, né, que a gente não teríamos tempo de analisá-las todas, mas fica aqui um instituto novo, difícil de ser entendido, e especialmente complicado. Eu gostaria só de deixar um último recado, que para mim é a coisa que mais me salta aos olhos ao ler os dispositivos. E é exatamente o seguinte: para a superação da tese, somente poderá ser levantado, somente poderá ser provocado o tribunal, ou de ofício, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria. O que eu quero dizer com isso? Por que nós não podemos? Por que quem está sendo afetado por isso não pode? Então, nós temos a legitimidade só enquanto estivermos no procedimento. Depois disso, não temos. Nem para recorrer como interesse que teríamos. E não seríamos terceiros. Eu tenho interesse jurídico, eu tenho interesse de agir, e agora tenho que estudar uma nova forma de interesse. Bom, nós estamos na era das incertezas, as colocações aqui foram as mais diversas, né? Eu não vou cantar para vocês que me alegro de uma forma cidadão pela previsão do RDR, né? Mas que de alguma forma nós vamos ter que tocar nessa música e tocar essa orquestra. E eu só espero que a gente toque uma boa música. Eu não posso acreditar que ele seja um remédio heróico, né? E também não posso acreditar que ele não deixe de ser também um veneno mortífero ao duplo grau daqui a pouco. Se, por acaso, ele tiver uma maior incidência, porque, por enquanto, são poucos. No tempo, um IR por 1 ano, cabe o recurso especial, o recurso extraordinário, que vai seguir mais ou menos o tempo de um recurso especial, recurso extraordinário, repetitivo, vai contar aí uns 5 anos. Não é tempo que se tenha como possível de solucionar as demandas da sociedade globalizada e que precisa com urgência que nós tomemos posição. Eu acho que a nossa única solução, fazer um processo bem feito em primeiro grau, com ética, para que aquilo que está acontecendo, professor, lá na arbitragem, de alegar uma outra prova só para obter uma nulidade, não ocorra mais. Estamos na casa da advocacia. Sejamos éticos, quem sabe não precisaremos de tantos precedentes. Muito obrigada.